Olá, meus irmãos. A reflexão que quero compartilhar está em 1 Coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo número 10. A divisão. Como enfrentar esse desafio? Em dezembro de 1912, um grande navio partiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos. No meio do oceano, um iceberg pôs fim à viagem. O grande Titanic foi para o fundo do mar. A sua tripulação era de 2.227 pessoas, das quais apenas 705 foram salvas. Observando o naufrágio, percebemos que centenas de pessoas poderiam ter salvado suas vidas se o navio não tivesse dividido ao meio. Com o casco furado, a água invadiu o navio e as partes inundadas foram fechadas para que a água não atingisse os locais onde estavam a tripulação. Mesmo com tanta água dentro do navio, ele não teria afundado tão depressa. O que causou a morte de tanta gente foi a divisão do navio em duas partes. Uma delas afundou primeiro e a outra foi logo a seguir puxada também para baixo. Se não houvesse essa divisão, toda a tripulação teria sobrevivido. Posto que pouco tempo depois de o Titanic naufragar, um outro navio chegou ao local e socorreu os sobreviventes. A divisão do navio foi a sua ruína. Dividir é quebrar a unidade, decompor-se em diversas partes. Jesus mostra o prejuízo que causa a divisão para algo que não foi criado para ser dividido. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividido contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículos 25 e 26. O que Jesus nos ensina nesse texto é que um reino se enfraquece quando se divide. A Igreja de Jesus não foi criada para ser dividida. A Igreja de Cristo é una, é um só corpo, e o corpo, quando se divide, fica aleijado, mutilado, e apenas uma das partes tem a possibilidade de sobreviver. No início da história da Igreja, os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Atos capítulo 9, versículo 2 e Atos capítulo 19, versículo 23. Era um grupo perseguido pelo Império Romano, pelos judeus e por gentios de várias etnias. Primeiro Paulo diz: rogo-vos, irmãos. Rogar é pedir com instância ou suplicar. O apóstolo se humilha diante de uma igreja formada por pessoas que eram perdidas e condenadas, mas que pela ação do Espírito Santo e com a sua pregação creram no Senhor Jesus e agora faziam parte do corpo de Cristo. Ele se humilhou para que a igreja pudesse despertar e perceber da importância da união. Foi na cidade de Antioquia que pela primeira vez o grupo de discípulos de Cristo foi chamado de cristãos. Atos capítulo 11, versículo número 26. Com o fim da perseguição em 313, na época do imperador Constantino, o cristianismo é oficializado como igreja do império.
Em 386, na época do imperador Teodósio, a igreja passou a ser denominada católica, que quer dizer universal. A religião cristã deveria ser formada por uma igreja única, que envolvesse todo mundo numa única missão. Mas a igreja fracassou. A autoridade exercida por um pastor é para ser distintivamente diferente daquela exercida por líderes no mundo secular. 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 3 e Marcos, capítulo 10, versículos 42 e 43. O prazer da obediência nasce no coração do homem fiel, que por se sentir servo, marcado pelo Senhor, para que caminhe nele. Quem caminha no Senhor escolhe o caminho que contraria a si mesmo, mas que é o caminho marcado por Deus. Rogo, pois, irmãos, essas foram as palavras de Paulo. Ele suplica que ele tome a atitude correta. Paulo os incita a pensar. Ele deseja que tenham consciência da ação correta que devem tomar e para que a tomem. O servo obediente desejará a presença do Senhor. Ele não fugirá do Senhor com medo de ter sido contrário à sua vontade. A obediência particular do servo, ou seja, sua obediência o aproximará de Deus. Paulo fez um apelo. Você acha que é certo ou vantajoso que haja divisão na igreja do Senhor? Você consegue perceber vantagens na divisão de algo que não foi criado para ser dividido? O corpo de Cristo só vai continuar dividido por culpa daqueles que deveriam ser os primeiros a lutarem pela união. A igreja cristã nasceu há cerca de 2000 anos atrás. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Desde então, onde estiver um discípulo de Cristo, ali alguém estará que se espera agirá como Jesus. É nessa consciência cristã que Paulo se firma para despertar a igreja rumo à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele leva a igreja a confrontar os interesses pessoais com os ensinamentos de Jesus, quando estiver motivada a promover separações internas. Paulo leva os crentes a pesar a vontade de Jesus na hora de se dividirem. Será que Jesus Cristo gostaria que a sua igreja passasse por mais divisões? Será que Jesus ficaria feliz de ver que irmãos estão criando partidos dentro de sua igreja e com isso fazendo com que cada um fique afastado do outro? Será que Jesus gostaria de ver a disposição de desistir que muitos irmãos têm nutrido em seus corações? Paulo queria que os crentes agissem como Cristo gostaria que agisse. Muitas são as situações que nos fazem pensar em divisões. O nosso desejo nessa hora é fugir da presença dos irmãos e refugiar-se em outro redil. Se a vontade do homem for obedecida nesses momentos, não haverá ninguém disposto a enfrentar as dificuldades. Obedecendo à natureza caída, todos fugirão para lugares onde julgue fora do alcance dos problemas. Mas o tempo revela tudo como aquele lugar de onde fugimos. Os problemas devem ser enfrentados e tratados, para assim serem curados. Não existem igrejas perfeitas. Cabe a nós fazer com que a nossa igreja seja o melhor lugar para se viver em comunhão com Deus e com os irmãos. Fugir não adianta nada. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quando agimos por nossa própria consciência humana, incorremos no risco de sermos guiados por um coração corrupto.
O desejo de Paulo é que nessas horas sejamos sábios e analisemos a situação segundo a palavra de Deus, e não segundo o nosso coração corrupto. Obedecer os preceitos de Cristo e não seguindo os impulsos do nosso próprio coração. O homem não foi criado para viver isolado. Ao ver Adão sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Quando o homem fica só, ele se torna alvo fácil. O homem precisa da companhia do próximo. Ele não pode perder a consciência de corpo. No dia em que ele perder essa consciência, ele se isola, endurece o coração e morre. O apóstolo Paulo apela aos coríntios que falem todos a mesma coisa. Falar a mesma coisa é todos serem guiados pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus. Se a unidade do corpo fosse levada em conta, a igreja procuraria fazer a mesma coisa para não cair em descrédito diante do mundo. A unidade da igreja sendo levada em conta faz com que os líderes e membros procurem se unir no propósito de salvar vidas e defender o Evangelho de Cristo e a buscar a verdade única oferecida por Deus através da sua palavra. Em Deuteronômios está registrada a cobrança de um amor incondicional a Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômios, capítulo 6, versículos 4 e 5. Primeiramente, o texto mostra que somente existe um único Deus. Orações e louvores devem ser dirigidos somente a Ele. E qualquer manifestação diferente disso é pecado, pois aventará a existência de outro ser com poder para responder aos pedidos feitos. Depois é mostrado de forma que o servo de Deus deve amar a Deus, com uma disposição geral voltada ao serviço do Senhor. Nessa disposição não fica de fora a motivação do coração, nem da alma e muito menos do corpo. Todo ser do homem deve amar a Deus e somente servir a Ele. Se qualquer outra parte do homem voltar-se para outra direção, o amor de Deus não será completo e, por isso, a manifestação de amor do homem não será aceita por Deus. Jesus chamou 12 homens para formar o colégio apostólico. Eles deveriam ouvir e aprender todos os ensinamentos do Mestre. Deveriam também ser testemunhos de todos os sinais e maravilhas realizadas por Jesus. No final, eles deveriam estar prontos para dar continuidade à obra proposta por Jesus para a sua igreja. Mas entre os 12 tinha um homem que não tinha consciência de corpo. Ele pensava apenas em si mesmo e nos seus projetos. Ele roubava o dinheiro do corpo, ele no final expôs todo o corpo ao perigo de morte e ao próprio mestre ele entregou aos inimigos. Com certeza, Judas não ouviria as recomendações de Paulo. Que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Os males das ações de Judas e o seu fim são conhecidos. A consciência de corpo foi desrespeitada por Judas e por isso prejudicou a todos. Quem tem consciência de corpo procura estar em sintonia com o corpo. Deus estabeleceu certos requisitos para a igreja, certos requisitos específicos. O homem chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos de 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 13, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9 e Efésios, capítulo 4, sobre os dons ministeriais da igreja.
Somente nos uniremos se estivermos defendendo um único propósito, a unidade de Cristo Jesus, à luz da sua palavra. Todos devem estar prontos a se humilhar para que a unidade da Igreja de Jesus seja mantida. A Igreja precisa se dedicar ao jejum e à oração antes de escolher os seus oficiais. O que não pode acontecer é você optar pela divisão. A divisão matou centenas de tripulantes do Titanic. A divisão pode matar a comunhão que você tem com Deus e também com os irmãos. E, por fim, matar a sua igreja. Assim como outro navio veio socorrer os tripulantes do Titanic, tenha certeza de que Deus nos socorrerá. O seu socorro nos trará paz e veremos as tempestades que enfrentamos foram provas de Deus para o nosso crescimento espiritual. Sejamos um Titanic inteiro. Se os compartimentos inundados insistirem em nos fazer afundar, busquemos ajuda em Deus, em unidade com os nossos irmãos. Não sejamos a pedra de tropeço para a divisão do corpo de Cristo. Jesus nos alertou: todo o reino dividido entre si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Nem o diabo faz isso, porque ele não quer ser derrotado. Será que vamos escolher sermos derrotados? Esperamos que não. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo número 6. Apelemos a Deus por nossa consciência cristã, pela unidade do corpo de Cristo, na certeza de que juntos somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém e amém.